Bom dia, queridos alunos do 201 e 202. Tudo bem com vocês? Quanto tempo não nos vemos, certo? Você deve estar vendo este vídeo no final da semana. Por quê? Porque eu esperei até o final da semana para subir estes vídeos, porque ainda tem gente que está com problema de enviar nota, enviar trabalho, etc, etc. Então, estamos subindo ele apenas agora. O que a gente vai fazer hoje? Basicamente corrigir as provas. Eu vou dar o gabarito, aliás, já estou dando ele, e depois vou corrigir. Algumas questões, não todas, porque nem tem necessidade. Em geral, o segundo ano foi muito bem. Em ambas as provas, foi o melhor ano de longe. E queria só pegar algumas questões específicas para a gente marcar algumas questões do conteúdo mais importantes e saudar a todos, porque semana que vem nós vamos nos ver online, certo? No Google Classroom, a gente vai ter as aulas no Google Meet, no Google Tudo, Google Deus, Google sei lá o que a gente vai poder se ver, gente. Vocês não estão morrendo de saudades. Não, obviamente, né, ao vivo, porque isso seria perigo demais. Porém, já vai ser um passo para a gente poder avançar no segundo bimestre. Ok, dito isso, sem mais delongas. Gente, coloquei o gabarito aqui. Esse vídeo vai pegar literatura em inglês, tá? Eu vou começar com literatura. Quem quiser... professor, não quero saber nada de literatura, gabaritei, sou foda, quero só inglês. Pula pro final do vídeo, pra metade, né? Não tem problema. Ainda que literatura teve mais problema do que inglês, tá? No geral, as turmas foram muito bem. Mas literatura teve mais problemas do que inglês, como costuma ser. Vamos lá, gente, não vou corrigir todas as questões, tá? Mas algumas faço questão. A primeira delas é uma delas, tá? Vamos lá. Primeira questão, a alternativa B estava correta. Ou seja, significa que todas as afirmações... Pegue sua prova, certo? Em mãos. Todas as afirmações, elas estavam corretas. E eu queria marcar cada uma delas, tá? O poeta romântico, a primeira. O poeta romântico deixa-se arrebatar pelo conflito entre o mundo imaginário e o real, expresso num sentimentalismo acentuado. Gente, é muito real isso. O que é deixa-se arrebatar? Arrebatado, uma pessoa arrebatada é uma pessoa pega, que foi arrebatado por algo, foi impactado por alguma coisa. Então, quando ele deixa-se arrebatar por algo, ele deixa-se ser impactado por algo, certo? Pelo que, no caso? O conflito entre o mundo imaginário e o real, ou seja, aquilo que ele imagina é algo que ele idealiza e a realidade concreta, material da vida, dura e difícil. Então, nesse conflito, o poeta, ele é impactado por esse conflito, ele deixa-se impactado. E como que ele expressa isso? Num sentimentalismo acentuado. Gente, acho que a maior dificuldade das questões de literatura, elas estão no enunciado. As questões, elas têm palavreado rebuscado. Por isso que é foda, porque você, depois quando você tem um palavreado próprio também, acentuado e rebuscado, você tem mais facilidade de se expressar, de se comunicar, de falar com as pessoas. Essa é uma das importâncias da literatura, certo? Então, esse mundo imaginário, idealizado, que os poetas lembram, eles ficavam idealizando a mulher perfeita, um mundo sem violência, um mundo onde o amor ele é pleno, etc, etc. E a realidade, que não é nada daquilo que ele imaginava, esse conflito faz com que ele seja impactado e ele expresse um sentimentalismo muito acentuado. Isso é muito presente, principalmente, não todos os românticos, né? Mas principalmente nos ultra-românticos, que essa é a segunda afirmação, que ele diz respeito à segunda geração romântica do Brasil, chamada segunda geração, que são os chamados ultrarromânticos, aonde tanto Casimiro de Abreu, Álvaro de Azevedo e Fagundes Varela, de fato, pertencem a ela. Por isso que estava correta essa afirmação, certo? A terceira diz assim... só uma coisa, Casimiro de Abreu, gente, eu coloquei um poema dele lá no final, lembra? Ah, que saudade do tempo dos meus 8 anos, a aurora da minha vida, etc, blá 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 blá. O Álvaro de Azevedo a gente viu bastante, ele e o Fagundes Varela foi o único que não pudemos ver, infelizmente, mas também está no livro, uma vida muito trágica. Terceira, o autor romântico possui muitas vezes instabilidades emocionais, isso todo mundo sabe o que é, certo? A sua emoção, ela é que nem uma onda, uma PG, uma função de segundo grau,
que são traduzidas em atitudes contraditórias. Uma hora ele está entusiasmado, outra hora ele está deprimido. Alegria e tristeza. De fato, isso é muito presente na segunda geração. Como também vimos, uma hora o Álvares de Azevedo está falando da amada, a lua que desce e adentra a sua janela e deita nua como se fosse a sua amada. E depois ele lembra da morte, porque ele não tem isso na vida. Pelo amor de Deus, o cara vai de 8 a 80 em um só poema. É muito real isso, por isso que todas as afirmações estavam corretas. A alternativa B é a correta. Gente, a 2 eu vou passar bem rápido. É o seguinte, por que a D era incorreta? Pelo amor de Deus, leiam o enunciado. Veja só, sobre o poema de Gonçalves Dias, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui orjeiam não gorjeiam, como lá, nosso céu tem umas estrelas lá. Incorreto, você tinha que pegar a alternativa que tinha algo que era incorreto sobre o texto. Ufanismo, gente, o que é ufanismo? Falei isso, é nacionalismo. Aquela pessoa ufanista é uma pessoa que ela é nacionalista até o extremo. Ela é uma grande entusiasta da sua própria nação, certo? Natureza, tem a natureza cheia de palmeiras, o sabiá, os bosques, as várzeas, as flores. Tudo isso é presente na natureza, certo? A solidão também, por quê? Porque é o canto do exílio, a canção do exílio. Ele está lá sozinho, lá em Coimbra, lembrando da sua terra amada. A solidão, então, o motiva a escrever o poema. O erotismo não tem nada aqui, gente. Não tem nada de erótico aqui, não tem nada de amoroso, não tem nada de sexual, de parte do corpo, não tem nada aqui. Por isso que é incorreto. Por isso que a alternativa correta, né, era a D, que era o que expressava o que havia de incorreto no poema. Ok. Gente, não vou falar de todas, tá? Porque em geral vocês foram bem. A 3. A alternativa correta era E. A 4. A alternativa correta era E também. A 5. Incorreto de novo, gente. Isso vale a pena. Por que é incorreto a C? A C diz o seguinte: a principal preocupação da poesia condoreira, ou seja, a terceira geração, Castro Alves e tal, foi a defesa dos oprimidos socialmente. De fato, está certo. Porém, o que ele fala depois? 2 pontos. Os operários das indústrias e os camponeses. Não é verdade. Não estava falando dos operários da indústria, nem dos camponeses. Eles estavam, o Castro Alves tinha como um dos seus grandes temas poéticos as pessoas escravizadas, que não eram nem operários da indústria, nem camponeses. Gente, camponês é quem é dono de terra, tá? Não é necessariamente quem trabalha na terra, pode trabalhar, mas camponês é quem é dono da terra. Escravo não era dono de terra, certo? Gente, a 6 é D, é óbvio, não vou entrar nela, eu não tô lendo tudo. 7 é B. A 8 vale a pena, tá? Por que a 8, a alternativa é E? Veja só, a E ligava a primeira geração. Vamos lá. Eu vou pegar, você tinha que, né, linkar a tabela da direita com a tabela da esquerda, tá? Da esquerda dizia a primeira geração, segunda geração, terceira geração. E as características de cada uma delas. Então vamos lá. Abolicionismo, que é a abolição da escravidão. É relacionada com a terceira geração, certo? Crítica social, a mesma coisa. Uma forte crítica social ao quê? Justamente à escravidão. Então é, de novo, terceira geração. Recolhimento no eu. Isso é uma coisa muito presente da segunda geração. Os ultra-românticos, como o Álvares de Azevedo, que voltavam para si mesmo, para expressar os seus sentimentos. Obsessão pela morte, a mesma coisa. Segunda geração. E os 2 últimos é referente à primeira, indianismo e nacionalismo. Gente, pegava o caderno, é relativamente fácil essa, certo? E a última que eu quero comentar, a 9. Por que a 9 é a B, a alternativa correta? Isso é difícil, importante, inclusive porque a gente vai seguir vendo o romantismo no segundo bimestre, tá? Explica um pouco o contexto, é uma discussão mais de contexto histórico. A respeito do romantismo no Brasil, pode-se afirmar que o quê? A B diz assim: coincidiu com o momento decisivo de definição da nacionalidade e colaborou para essa definição. Exatamente.
Veja só, não é que o romantismo ele criou a nacionalidade, ele inventou a nacionalidade brasileira. E também não é que ele criou as condições para que essa nacionalidade fosse gerada. Não, ele coincidiu. Na época estava havendo uma discussão, certo, sobre a criação do país, Estado Nacional, qual é a nossa identidade nacional, etc. E os românticos influenciaram, contribuíram, colaboraram para essa definição. Veja só as nuances nas diferenças das palavras, os significados das palavras, isso é muito importante para a gente poder entender as questões de literatura, os significados das frases, etc, etc. Então o enunciado ele é fundamental, certo? Só uma coisa, a D que teve gente que colocou, tá? A D diz assim, foi decisivo para o amadurecimento dos sentimentos nativistas que culminaram na Inconfidência Mineira, gente. Inconfidência Mineira. Século XVIII, tá? 1789. Romantismo século XIX. Isso é a primeira coisa. Segunda, sentimentos nativistas. Poderia ter. Alguém poderia falar, ó, indianismo, nacionalismo são sentimentos nativistas. Que diz respeito à terra nativa. Poderia ser uma interpretação válida. Mas qual que é o problema? O problema é que não culminaram na Inconfidência Mineira. Culminaram significa que chegou até lá, certo? Caminhou até lá. Mas não, porque foi depois. O romantismo foi depois da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi em 1789, romantismo brasileiro é século XIX. Ok, a última questão não vou comentar, mas é a alternativa B, sentimentalismo e saudosismo, aquele lindo poema do Casimiro de Abreu. Meus 8 anos, oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Lindo. Gente, a gente vai continuar vendo romantismo no próximo bimestre, mas dessa vez com prosa. Ok? Dito tudo isso, cafezito, vamos para o inglês. Deixa eu pegar a prova aqui. Gente, de novo, não vou comentar todas, tá? A primeira eu vou, e a segunda também. A prova era basicamente só modal verbs, past modal verbs e leitura, né? Vamos lá, uma tirinha. Tem um sujeito, um ser humano, que tem uma cara de animal, né? Mas tem corpo de humano, conversa com o cachorro, diz assim: You know, Shep, é o nome dele. You talking animals get the best of both worlds. You have the strength, speed and agility of animals, plus the intelligence of a human. Quando ele fala, you know, Shep, tá querendo dizer assim, sabe de uma coisa, Shep? Vocês, animais falantes, get the best of both worlds. Possuem o melhor dos dois mundos, certo? Quais? Os mundos dos animais e dos seres humanos. Vocês têm a força, a rapidez e a agilidade dos animais, plus